Olá, alunos da terceira série do ensino médio. Meu nome é Keila Batista, sou professora de História, vocês já me conhecem, né? E estou aqui para nós continuarmos aí discutindo os assuntos referentes à série de vocês. Como eu disse na nossa aula anterior, inicialmente nós estamos discutindo questões, né, que foram vistas aí o ano passado por vocês, tá bom? Então a gente vai rever algumas questões para depois a gente seguir, tá? E o nosso tema de hoje é esse período conhecido, né, na história do Brasil como o Brasil pré-colonial, né? Esse período de mais ou menos 30 anos, né? O período que antecede, de fato, essa colonização de Portugal aí no Brasil, tá, pessoal? Então, assim, né, vamos para o slide. O período pré-colonial, né, ele começa em 1500, né, com o descobrimento do Brasil, e vai até 1532, com a chegada das primeiras expedições colonizadoras, comandadas por Martim Afonso de Souza, né? E esse período, ele é marcado pelo desinteresse, né? Esse desinteresse, então, de Portugal, da metrópole, e inúmeras tentativas de invasão. Pessoal, então, o que a gente tem aí, né? A gente tem, de fato, a colonização começa com essas expedições colonizadoras. Mas antes disso, né, tínhamos apenas expedições exploradoras de reconhecimento, e até então a terra, que depois começaria a se chamar Brasil, ela não despertava tanto interesses em Portugal, né? Porque aí a gente está na questão do mercantilismo, né? As novas terras descobertas para algumas outras metrópoles, elas ofereciam ouro, prata, metais. E inicialmente o Brasil ele não oferecia isso, né? Inicialmente Portugal não achou essas pedras preciosas aqui, nem esses metais, na região, né? Então, inicialmente ele tinha um desinteresse, né? Por conta aí dessa questão econômica, né? Mas também, de fato, a gente vai ter algumas tentativas, né, de invasões. Então, isso faz com que Portugal também ele comece, né, a olhar para essas terras com o pensamento, de fato, de se estabelecer na região, tá, pessoal? E aí a gente tem o contexto histórico, né, do pioneirismo português, na expansão marítima, que vocês já viram, né, Portugal sai na frente aí por conta de alguns contextos, como a localização, né, o desenvolvimento aí da náutica com a escola de Sagres. E no ano de 1500, Pedro Álvares Cabral chega com 13 caravelas na região, que hoje é Porto Seguro, né? Ele chega aí, então, nessa terra. Terra de Vera Cruz, né, que passa a ser conhecida, depois Santa Cruz, e só em 1503 surge o nome de Brasil, por conta, então, da extração do pau-brasil, né? Acho que eu já disse para vocês que Terra de Vera Cruz é por conta de cruz, né? Resto da cruz, que de acordo com os portugueses seriam, então, da cruz de Jesus Cristo, que aí vinha vinculada, então, nessas navegações, tá? E aí depois, né, torna-se o nome de Brasil por conta dessa extração dessa madeira. E aí a gente tem o sistema de feitorias, né? Portugal já conhecia esse sistema de feitorias, né? Feitorias então onde essas toras, né? Elas eram guardadas, né? Os índios retiravam as toras e guardavam, né? À margem aí, na beira do mar. Então a gente tem essas casas onde eram feito essa troca, né? Que a gente vai ter uma troca aí dentro dessas feitorias, né? Investir no comércio com as Índias ainda era mais lucrativo, né, do que forçar na exploração da América Portuguesa, aí com relação a Portugal, né? Por isso esse desinteresse, que investia mais ainda nesse comércio lá com a Índia, tá, pessoal? E aí, como eu disse para vocês, os tipos de expedições, né? Nós tivemos as expedições exploratórias, né, que tinham como função fazer o levantamento de possíveis riquezas, mapeamento do litoral e a exploração do pau-brasil, e as expedições de patrulha, né, ou as expedições guarda-costas, né, eram responsáveis por fazer a proteção do litoral da colônia. A extensão do território era um fator, então, que dificultava esse controle, né, um território vasto, amplo, né.
E aí a gente vai ter uma expedição comandada por Gaspar de Lemos, em 1501, né? Que ela vai explorar grande parte do litoral, e nessa expedição foi dado nome a acidentes geográficos da Nova Terra, né? A expedição comandada por Gonçalo Coelho, em 1503, né? Que foi organizada por conta de um contrato entre o rei de Portugal e comerciantes, e expedições comandadas por Cristóvão Jacques, né? De 1516 a 1520, organizadas então para combater o contrabando aí dessa madeira, tá, pessoal? E aí, com relação à extração do pau-brasil, porque nesse período, né, pré-colonial, a gente tem aí essa atividade econômica, né? Essa árvore, né, que é denominada aí como árvore de cor de brasa, né? Seria brasa, né, referente a fogo, então por isso que a gente vem o Brasil, né? Os indígenas chamavam, então, essa madeira de ibirapitanga ou arabutã, né? Que significa, então, madeira ou pau vermelho. Aí, dentro desse comércio, a gente tem um monopólio da coroa, né? Da coroa portuguesa. Somente Portugal poderia comercializar, então, aí essa madeira, tá, pessoal? E aí as pessoas que tinham como ocupação o comércio do pau-brasil, né, eram chamadas de brasileiros, né? E por isso que a gente aí tem esse nome de brasileiro, esse sufixo, né? Por conta aí dessa atividade econômica, tá, pessoal? E aí, para essa extração, a gente tem o trabalho indígena, né? Esse trabalho, algumas vezes forçados, outras vezes aí um trabalho que vai na troca, né? A gente tem aí essa mão de obra, a gente tem aí o sistema de escambo, pessoal. O sistema de escambo, ele é uma troca, né? Os indígenas, eles iam lá, cortavam uma história das madeiras, entregavam para os portugueses, e em troca eles recebiam coisas bugigangas sem valores, pente, espelho, né? Coisas assim, pedacinho de colher, né? Pedaço de pé, de espelho mesmo que brilhava, coisas que eram sem valor para Portugal, né? Só que aí os indígenas também, eles entregavam o trabalho e recebiam algo em troca. Mesmo essa coisa em troca não sendo tão valorosa assim, mas era alguma coisa. Por isso que o escambo, ele não pode ser considerado a fundo escravidão, né? Porque a escravidão você trabalha, 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 sem receber nada em troca. Aí eles recebiam, né? Mesmo que uma coisa que não era sem valor, mas para eles, no contexto cultural, né? Fazia alguma diferença aí, questões míticas, culturais e tudo mais, né? Que aí não cabe discutir isso, né? Mas esse trabalho, né, ele acaba causando algumas questões nos indígenas. E depois a gente vem, de fato, então, com a escravização dessas pessoas, né? Então, qual é o impacto desse trabalho, né, da chegada dos portugueses, então, aí, a essa nova terra? A gente vai ter perda dos territórios, né? Alguns indígenas, eles vão perder. Esse contato amistoso, ele existe inicialmente, mas depois ele não vai ser mais tão amistoso assim, né, pessoal? A gente vai ter mortes por doenças, porque os indígenas, eles não estavam acostumados, né? O organismo não estavam acostumados a algumas doenças que veio de fora. Então, aí o sistema imunológico dessas pessoas não tinham defesas, né, contra essas novas doenças. Então, muita gente, a dizimação, grande parte também da dizimação foi, então, por essas doenças, né? A gente vai ter aí as repressões culturais e religiosas, né? Mortes no confronto, por confronto, e como eu disse para vocês aí, a escravização, né? A gente tem alguns desenhos aí, né, que são quadros famosos, né, do Jean-Baptiste Debré, né, que vem ao Brasil e faz, então, essa representação do que ele via à época, tá, pessoal? E aí a gente tem o fim do período pré-colonial, né? Como eu disse para vocês, esse período que dura 15 anos. Em 30 anos, desculpa. Em 1530, o comércio português com as Índias entrava, então, em declínio, né? Não era mais tão rentoso. E aí a gente vai ter as tentativas de invasões, elas vão se intensificar. Então, Dom João III decide por iniciar efetivamente a colonização do Brasil. Então, em 1530, Martim Afonso de Souza parte, né, com 5 embarcações repletas de pessoas, né? A gente diz repleta de pessoas, mas eram mais ou menos 400 pessoas, ferramentas e sementes para, enfim, começar a povoar o Brasil colônia, tá, pessoal? E aí, dentro dessas pessoas, cabe salientar
que eram homens, tá, pessoal? Homens, as mulheres, elas vão chegar depois, já no governo geral, né? E esses homens eram homens, assim, que vieram, não... Alguns eram aventureiros e queriam tentar sorte, mas a maioria eram pessoas que foram obrigadas, eram prisioneiros, eram as pessoas que tinham dívidas, né? Que Portugal, na verdade, queria se livrar dessas pessoas. E 400 pessoas, não eram tantas pessoas assim, né? Mas aí, de fato, a gente começa, então, a esse período de colonização, né? E aí agora os portugueses, né, vão povoar de fato o nosso Brasil, e aí a gente vai crescendo, crescendo e tendo todas essas mudanças administrativas que vão vir então depois aí desse povoamento efetivo, ok? Pessoal, e para a gente terminar, né, a gente tem o nosso exercitando aí sobre essa temática. Vamos lá. O início da colonização portuguesa no Brasil, no chamado período pré-colonial, né, de 1500 a 1530, foi marcado pela A. Envio de expedições exploratórias do litoral e pelo escambo do pau-brasil. B. Plantio e exploração do pau-brasil associado ao tráfico africano. D. Deslocamento para a América da estrutura administrativa e militar já experimentada no Oriente. D. Fixação de grupos missionários de várias ordens religiosas para catequizar os indígenas. E E. Implantação da lavoura canavieira, apoiada em capitais holandeses, né? E aí, pessoal, o que a gente tem como alternativa correta? Claro que a letra A, né, pessoal? O envio de expedições exploratórias do litoral, né? Conhecer o litoral. E pelo escambo aí, então, do pau-brasil, tá? A gente tem essas características marcantes aí desse período. Pessoal, então não esqueçam de acessar a nossa plataforma, de estudar esse assunto aí na casa de vocês, aprofundar, visto que o nosso tempo aqui é muito corrido, né? Mas aí, eu espero vocês para as nossas próximas aulas, através aqui dessa interação que essa tecnologia nos oferece. Tchau!